Boa noite. Hoje estamos aqui novamente, com a graça de Deus, no canal da FBTF, para bater um papo com nada mais, nada menos que Paulinho McLaren. Sim, atacante, tá aí essa fera. Beleza, Paulinho? O cara é um high-tech. Paulo Zagallo, um abraço, meu amigo. Boa noite, capitão do meu time, camisa 10. Ei, Paulinho, beleza, cara? Beleza, Palmieri, prazer te reencontrar aqui, mesmo que virtualmente, né, cara? Já recebo um abraço e legal. E desde já, Palmieri, eu vou fazer aquele momento Maguila inicial. Ah, Eu queria... Eu sei porque é muito descontraído aqui, cara. Tenho acompanhado você com esses grandes nomes, né, do futebol brasileiro. E eu sempre falo que os treinadores são todos inconformados, né? E esses caras que buscam cada dia mudar o futebol, trazendo uma novidade, cada um com a sua história, com a sua força, com a sua vontade, com o seu dinamismo, né? Esses grandes Highlanders aí que você cita. Então eu queria, na pessoa do Zé Mário, cara, do Wagner Mancini, que são pessoas que forte pra caramba, brigam todo o tempo, e tantos outros que tem aí, né? Não daria para falar o nome de todo mundo, não dava tempo na live. Mas queria expressar minha gratidão, Palmieri, para essas pessoas, pela briga, por você também, né? Pelo posicionamento. E dizer que é muito gratificante estar lá no nosso grupo do WhatsApp, estar aqui com você, podendo falar um pouco da nossa história, falando do que a gente mais gosta, que é futebol, né, cara? Eu que comecei jogando bola na rua, nem sonhava entrar num campo de futebol e Deus me abençoou, eu tive uma carreira, pude trabalhar com muitos aqui. E vendo você aqui também, cara, é um privilégio, porque você é um cara diferente, amigo dos seus amigos, você é um cara, além de ídolo do futebol, você é ídolo da sua geração, isso é muito legal. é verdade. Ó, eu também sou suspeito, porque a gente, quando está num ambiente que a gente ama, não tem sacrifício, tudo é prazeroso, né? Então, assim, ó, antes da gente entrar na nossa conversa, eu tenho que te agradecer a gentileza de você se colocar à disposição. Foi entrar em contato, você na mesma hora se dispôs a bater esse papo com a gente. Você não tem que provar mais nada para ninguém. A sua carreira como atleta e a sua carreira agora como treinador, é tudo irretocável. A gente não é dono da verdade, não acerta sempre. Você com certeza teve seus acertos, teve seus erros. Você sempre foi um cara de personalidade. Então, muito obrigado pelo carinho da sua amizade também. A recíproca é verdadeira. Eu quero só dar duas notinhas aqui dentro do papo que está relacionado ao futebol. Primeiro é o seguinte: desejar boa sorte ao Mancini, né, que acertou lá no Atlético Goianiense, né, o nosso amigo Mancini. E desejar, vou deixar você fazer o comentário dos dois casos, tá? E desejar uma pronta recuperação do Luxemburgo, que eu fiquei sabendo agora, eu entrei no Instagram, né, para a gente bater o papo e vi um vídeo dele, que ele fez uma cirurgia de vesícula, parece. Luxemburgo, cara, você é uma referência para todos nós e que você fique bom o mais rápido possível, que tudo corra bem aí no seu pós-cirurgia, você volte logo às atividades. Esse é o voto do Palmieri, com certeza da FBTF também. Fica à vontade, Paulinho. Bom, acho que o Luxemburgo, ele é uma referência fantástica, né? Várias gerações de treinadores sempre o admirou e tem ele como uma referência, né? Haja visto essa recuperação dele aí do Vasco do ano passado, eu acompanho muito porque o auxiliar dele é muito amigo meu, Maurício Copertino. O Copertino, nós jogamos juntos no Santos, é um grande treinador, é um cara capacitado, com uma bagagem grande também, né, Palmeiras? É, Cara, e que ele fique bom logo. Meu pai passou por uma cirurgia dessa semelhante, é algo, hoje é um pouco, o risco é menor, mas sempre é um risco. Mas ele já está recuperando, né, e eu tenho certeza que ele vai continuar dando alegria no futebol brasileiro, da capacidade dele, mas pelo perfil dele, pelo jeito de ser do Luxemburgo, um cara que a gente sabe muito bem, né, Palmeiras, aqui nos bastidores, no dia a dia, um cara que ajuda os amigos, algumas ações que ele já fez aí no grupo com todos, então, cara, que ele se recupere logo e nós já liberamos uma palavra de restauração completa, né, unimos a nossa fé e liberamos essa palavra sobre ele. amém. Cara, e o Wagner Mancini é um cara que
não sei se ele vai estar na live, mas a última vez que nós nos vimos jogando, enfiei 6-0 no time dele, então... queria deixar um beijão no coração do Mancini, acompanhei toda a carreira dele, nós somos contemporâneos, né, Palmeiras, assim como você. E o cara com uma dinâmica fantástica, amigo dos amigos. Então, eu não joguei com o Mancini, mas muitos que jogamos juntos jogaram com ele. E esse caráter dele irrepreensível, ele já carrega desde sempre, né? E só aproveitar, mandar um abraço pro Betinho que entrou aí. Betinho, a gente jogou junto lá no Belmari, no Japão. Um queridão, amigo meu. Sashiburi, Betinho, ó. Então, cara... É legal demais estar aqui, estar lá no nosso grupo, vendo todo esse movimento, Palmieri. E a gente espera aí que essa nossa luta, né, nós possamos, além da integração que tem que haver de todas as partes, do contraditório, do certo, do errado, como você falou, cara, nos unirmos e a gente não ser olhado como uma profissão que para senadores, deputados, sejam estaduais, federais, a gente, para esse povo aí, a gente faz bico, né? Porque nem é uma carreira com as suas devidos cuidados, com aquela segurança que tem que ter, como as outras profissões têm. E nós trabalhamos com algo que transcende as 4 linhas, né? Não somos apenas gestores e jogadores, de montar uma equipe, de fazer essa equipe jogar bem, ganhar jogos e tal. Isso transcende, ele vai para o dia a dia, né? E eu te falo isso porque quando eu estou em casa, Palmeiras, eu como treinador, a gente observa muito, eu fico vendo meus irmãos, o cara errou um passe, nós somos uma família de 6 irmãos homens, o cara errou o passe, ele podia fazer isso, aí o outro fala, não, ele estava fazendo certo, porque tinha que dar aquele passe. Então, até onde a gente entra na construção de jogo desses caras aí, das ideias deles, os sonhos dos caras, então é muito difícil para o treinador ele ter o domínio sobre muitas coisas, porque a gente também sofre junto. Tem os aspectos emocionais, uma carga muito grande sobre os treinadores. Então, cara, eu queria só repetir, eu tenho uma gratidão muito grande por todos esses inconformados que asfaltaram aí, né? Que estão todos aqui no grupo, o Lucha, o Abel, cara, todos esses caras aí que estão no Brasil de fora a fora, a gente não pode deixar de falar daqueles que nem eu estou hoje na Francana, na 4ª divisão aqui em São Paulo. A gente é uma luta grande. Eu sei que tem muita gente que nos apoia bastante. Pintado, que é um amigão, está sempre brigando pelo pessoal da Cascuda. Marcelo Martelotti, que também tem uma puta história. Então, assim, cara, é fantástico o Palmieri. Então, assim, eu tenho uma gratidão grande por essas pessoas. E nós estamos chegando. Nós somos essa geração que vem com essa visão um pouco mais acadêmica, que eu acho importantíssima, mas que redesenhe a escola do futebol brasileiro. Por quê? Nós temos que usufruir um pouco mais daquelas 5 estrelas que nós temos, né? Nós temos uma história rica. Nós temos um cara campeão do mundo aí, o Jorginho, cara. A gente acompanha a história dele, ele falando, se expondo aqui pra gente no dia a dia, ali pelo WhatsApp. Então, você vê, elas são pessoas normais, mas não são mais comuns. São pessoas que transcenderam a sua história, né? E treinadores transcendem a história deles. Então, eu fico observando no dia a dia de uma reclamação de um torcedor, o bate-papo do boteco, a gente vai às vezes ver jogo aí com os amigos e tal, o quanto, a importância que tem desse trabalho e o quanto nós temos que ser reconhecidos e termos essa mudança em relação àquilo que nós pleiteamos aí através da FBTF. Por isso, mais uma vez, reiterando um abraço ao nosso presidente Zé Mário pela dinâmica, e o Alfredo Sampaio, né, que é um amigão nosso, amigo meu pessoal, por esse conhecimento e aplicar aí para nos ajudar. Legal. Você tem uma história muito bacana, que você não foi só um centroavante. Aliás, se você estivesse jogando hoje, você ia deitar enrolado. Você jogou numa época que tinha muito cara bom, né? Tinha muito cara bom. Quem que você lembra, assim, que você é um pouquinho mais velho que eu, pouquinha coisa. Eu tô mais destruído que você, eu tô mais mal acabado aqui, mas você tá bem. Quem que você lembra? Eu dei uma pesquisada aqui, eu sei que o Chulapa era um ícone, né, no ataque, um cara que jogou na seleção brasileira. O Guga também, um atacante que fez época. E você também, por conta do apelido, mas o apelido só surgiu
ele não era pejorativo, né? O apelido surgiu porque você era um cara diferente, você fazia gol. Não tem futebol, você pode contar história no futebol, todo mundo conta história, mas as coisas se definem dentro das quatro linhas. Então, se você não fosse quem você foi dentro das quatro linhas, as coisas não pegam, né? Fica só na conversa, no vazio. Então, mas me fala, quem foram os caras que marcaram época com você ali, pensando em comando de ataque? Se você lembra da seleção, quem jogava, me conta um pouco aí do teu mundo naquela. Porque você, é assim, a gente, apesar da gente estar próximo na idade, mas 5 a 10 anos no futebol é muita diferença. Né? No futebol porque às vezes o colega está terminando, você está chegando. Né? Então eu me lembro muito de você, cansei de ver você no Fantástico, cansei de ver. Né? A gente tem uma diferença pequena aí de 5 anos, mas me fala, quem que você viu, quem que te inspirou? Quando você ia para campo, puta, eu vou fazer igual esse cara, e você quando foi profissional, você viu o cara, porque eu tive essa experiência também com os goleiros. Quais foram as suas experiências? Bom, você já citou o Chulapa aí, né? E, assim, de nível nacional, vendo o Chulapa, vendo o Roberto Dinamite, quem que nunca se encantou, né? Tarcísio, vendo todos esses grandes nomes. Mas eu queria te falar que quando eu tive minha primeira convocação, que lá Brasil e País de Gales, em Cardiff, em 92, aí convocado a linha de ataque, né? Careca, Bebeto, Romário, Renato Gaúcho e eu. Cara, você jogar no dia a dia conta, as coisas são. Mas quando toma essa proporção, né, Palmieri? Então, assustador. Mas eu comecei no Bandeirante de Birigui em 1980, já jogava dos juniores, e na minha geração, a sua também, com 12, 13 anos, se você fosse bom, não tinha infantil, sub-15, sub-17, você já estava no banco do profissional. Então, essa foi a minha escola, né? Então, eu quero falar de dois caras que, aqui do interior de São Paulo, foram grandes nomes. O pessoal conhece muito o filho dele, o Paulo Sérgio, goleiro do Grêmio hoje, começou no Flamengo. O pai dele, o Vidote, jogou muitos anos, o Vidotão, Caixotão, jogou. Você conhece? Jogou comigo aqui, jogou. Então, Gente boa demais. Cara, e assim, eu via, porque uma coisa você vê na televisão, né? Eu adorava fazer gol de cabeça, eu chorava para ver os gols do Leivinha. Depois eu pude abraçar o Leivinha, né? O Leivinha bem na nossa frente, né? Bem atrás, diria assim, mas enfim, vi Leivinha, cara. Fui fazer um jogo aqui em Bitinga, do lado, aqui no interior de São Paulo, com o Ney, cara, Edu, César e Ney, porque minha família toda é palmeirense, eu sou santista. Então era aquele time Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu Leivinha, Ademir da Guia, Edu, César e Ney, e o César maluco. Cara, esses caras foram inspiração. Então, e tinha um outro cara aqui no interior de São Paulo, Roberto Biônico. Então, assim, cara, era nome pesado. E quando o Roberto Biônico jogava, quando jogava o Vidotão, e aí você vem nessa escola. Eu joguei com vários caras bons. Aí eu com 15 para 16 Palmeiras, eu fiz meu primeiro jogo no profissional do Bandeirante. E tinha um negão, um centroavante lá, o Lula. E esses caras nos protegiam, né? Porque eles sabiam que a gente seria a sequência deles. Então, assim, por isso que eu tenho todo um cuidado, sempre tive um cuidado, principalmente no Santos, em 4 anos de Santos, quando eu recebia aquela molecada em cima, dava aquele tapa na orelha para eles aprender a coisa certa, porque eu sabia que eles seriam uma sequência, então a gente tinha que ser inspiração, né? E eu fui tão inspirado por esses caras, cara. Aí, mas eu vi, pô, eu fui no Maracanã em 89, 90, acho que foi 90. No Brasileiro de 90, eu estava voltando uma cirurgia que eu tinha feito no Paulista do joelho. Eu fui ver, eu estava no banco assistindo, né? Zico jogar no Maracanã, o último jogo do Zico contra o Santos. Foi 1-0, gol do Zinho, se eu não me engano. Cara, então, você ter toda essa escola de futebol brasileiro desfilando na sua frente, aí você vai jogar num time que é a camisa... Eu saí 19 vezes do Brasil com o Santos. É surreal. Você entra em campo, é Durval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Entra junto com você. A história entra tudo com aquele manto, né, Palmeiras? Então, você tem que olhar para dentro, assim. Eu sou muito apaixonado com o nosso futebol brasileiro. Eu joguei no Futebol Clube do Porto, joguei no Belmar e Hiratsuka do Japão, joguei nos Estados Unidos, no Miami Fusion, vi grandes nomes, joguei com o Valderrama lá, vi grandes craques. Joguei um torneio de verão com o Porto lá, joguei contra Real Madrid de Prozinec, de Ricardo Rocha, de Bambam Zamorano. Então, vi esses fenômenos tudo jogando.
Mas, cara, nós temos muita coisa grande aqui dentro. Então, assim, a minha inspiração vem desses caras. E eu sempre fui um cara, assim, muito amigo. Eu comecei uma escola de 2 pontas, né? Então, os caras cruzavam, você tinha que ser bom de cabeça, bom de antecipação. Eu vim dessa escola, eu fiz 94 gols de cabeça na minha carreira. Então, eu tinha que ter essa postura e tinha que conhecer muito ali da área, porque eu sabia que a bola ia chegar. E depois, né, Palmeiras, a gente era muito amigo desses caras no dia a dia, combinava algumas coisas com o Almir lá no Santos, o próprio Guga aqui jogamos juntos, né? Cara, tanta coisa que você aprende com essas pessoas, e eu vi Reinaldo do Atlético Mineiro, então, cara, não dá para lembrar de todo mundo, porque a gente vai dando essa pressão de ter que lembrar. Mas, Palmeiras, essa é da escola que a gente olhava, né? Peguei São Paulo, um time de vanguarda aí até os anos 90, São Paulo ganha campeão de tudo. Então, todo mundo que jogava, eu vi vários jogadores que mudaram a maneira de pensar. E muitos outros influenciaram. Um dos caras que eu aprendi a fazer, que eu vi o Van Basten fazendo aqueles gols de cavadinha na frente do goleiro, falei, rapaz, esse sacana aí faz desse jeito, eu vou fazer. Então, essa é a inspiração que esses caras vinham trazendo pra gente, né? E junto, Palmeiras, aí você quando passa pro lado de cá, você começa a entender todas aquelas dúvidas que na verdade não eram dúvidas, eram conselhos, era uma dúvida, mas os conselhos já estavam tudo dentro ali dos treinadores. Então, por isso que eu curto muito estar aqui desse lado. Eu tenho uma história aí, eu já tive uma experiência internacional, estive na Arábia em 2014, até entrou o Nafel aqui, jogou comigo, Hugs, Nafel, se o Sun. Cara, é fantástico o que o futebol pode nos dar, né? Então, Palmeiras, essas gerações anteriores de treinadores que eu tive, e muitos grandes treinadores, hoje eu vejo a importância de cada um deles por conta não só do dia a dia do trabalho, do treinamento. Quando não colocava a gente para jogar, a gente já ficava bravo, né? Mas hoje é muito mais tático, hoje os conceitos são outros, as construções das ideias de jogo são outras, é uma mudança de comportamento, é muito diferente. Mas naquela época a gente, iniciando a carreira, e você vinha com aquela força toda, você queria fazer. Então, hoje eu vejo com mais clareza, assim, e eu tenho um agradecimento, e eu te falo isso porque ontem mesmo me ligou um menino que está aí fora do Brasil, passou comigo aqui no Sub-15 do Rio Claro, eu trabalhei lá 4 anos, né, no 15, 17, o 20, subimos em 2009 do Paulistão da A2 para a Série A1, e você conhece como o interior é forte aqui. Então, ele falou assim, cara, eu lembro de você todo dia, os conselhos que você nos dava, tem um menino hoje trabalha no governo do estado lá em Fortaleza, jogou comigo, então, essa gratidão, aí eu fico entendendo quantas vezes a gente tomou aquela pegada dura, ainda mais você, né, Palmieri, você numa extremidade ou na outra, né? E hoje eu fico vendo a importância que tá. Eu adorava que me cutucava, que me chamava. Porque você crescia com isso, né? Então, cara, é legal e a gente chegar nesse momento aqui, de estarmos aqui falando um pouco sobre aquilo que você acabou de falar. A maior paixão nossa e a gente transitou dentro, né, Palmeiras? O que mudou? Eu estou ouvindo você falar, teu olho brilha, né, quando você fala. Você falou aí a quantidade de gols que você fez de cabeça, né? De cabeça. Porque são 483 gols, pelo menos é isso que eu andei pesquisando, que você fez. Então, realmente, atacante como do teu estilo, né, que precisava ter presença marcante dentro da área, que as bolas vinham dos dois lados, você não podia saber cabecear só de um jeito, tinha que antecipar. A movimentação era outra. Bom, mas eu estou respondendo a sua pergunta. A pergunta é a seguinte: o que mudou mais para você hoje, dentro do campo, quando você vai passar o seu esquema tático para os seus atletas, seus comandados, em relação ao futebol que você jogava? Qual foi a principal mudança? O que você acha que aconteceu dentro de campo? Por exemplo, a tua posição hoje, né, aquele centroavante que vai, que leva porrada nas costas, que escora, esse cara aí está em extinção. A gente não... Você não fazia só isso, você caía dos lados também, mas a tua característica principal não era a velocidade. Você era um cara que se movimentava bem no meio dos zagueiros, nas costas dos volantes, e sempre dentro da área fazendo gol. Esse era você, tá certo? Mas a gente vai vendo aí, por exemplo, Fred, talvez seja um dinossauro
ali, esse Pedro, né, que está no Fluminense, parece que está no Flamengo agora, é um menino que tem também essa característica mais fixo ali, que sai dos lados, joga nas costas do zagueiro, mas tem mais presença de área. O que você... A ponto, cara, a ponto, eu já me atrevi a dizer o seguinte, que é uma posição tão difícil de jogar ali, essa que você fazia, que o futebol hoje, o pessoal abriu tanto jogo, a questão dos extremos, lá fora usa muitos extremos e os meias que chegam, que vêm de trás. Aí aqui no Brasil, a gente talvez esteja perdendo essa característica, não sei se é bom, não sei se é ruim, aí eu me reporto lá atrás, não sei se você lembra disso, quando o Tele Santana convocou uma seleção e levou Marinho do Bangu na época e Renato Gaúcho, e levou também mais outros pontos, aí quando cortou todo mundo. Cortou os pontas, foi um alvoroço, cortou os pontas, vamos jogar de que jeito? Paulinho, o que mudou no futebol? Lá de trás, a gente está falando de 3, 4 décadas atrás, para o futebol de hoje. Bom, você falou de parte tática com o Tele Santana, né? Quando o Tele Santana trouxe o Paulo Isidoro para jogar naquela Copa de 82, ele fazia o quarto homem do meio campo, então até o Jô Soares, lembra, o Vivo Gordo? Bota a ponta, Tele, né? Tinha uma cobrança, lembra disso? Então, cara, o Pepe lá no Santos, o Sérgio Manuel quando surgiu, só para você entender que a gente vai falar a mesma coisa. Ele falava para o Sérgio Manuel, falava assim, você tem que fazer uma meia água. Então a linguagem dele era essa, compor o quarto homem em campo. E quando fazia a transição, que hoje é transição, quando a gente contra-atacava, o Sérgio Manuel abria na esquerda e fazia essa jogada. Mas o Sérgio já era um pouquinho mais com a característica de meia e estava por dentro. E o Paulo Isidoro acho que ele corre mais que todo mundo que corre hoje. Eu fiz um jogo de Master aí, continuo mesmo. Então, essa capacidade física liberava todos os outros, né? O Paulo vinha na marcação tal, e conseguia ainda fazer as jogadas pelo lado, né? E era ruim a seleção, tinha só Leandro de um lado, né, cara? É louco. Eu encontrei o Leandro recebendo uma bola de prata uma vez, eu falei, Leandro, fica em pé, deixa eu te aplaudir, porque você nunca soube disso, mas eu te aplaudia toda vez que eu te merece. É demais, né, cara? Então, assim, o que mudou? Porque no nosso futebol brasileiro, a aculturação é forte. Entrou essa mudança toda, e eu falo para você, a gente usufrui muito pouco da nossa história. Se conta muito pouco. Hoje só se conta história. Nós vimos aí o Liverpool campeão depois de 30 anos. Eu estava vendo agora todas as matérias, porque a gente tem que estar antenado em tudo, até porque essa volta da pandemia, como está sendo, como não está sendo e tal. Enfim. E essa mudança de comportamento, ela alterou um pouco a nossa escola do futebol brasileiro, né? De Ronaldinho para cá, a gente começou a ter os atacantes verticais, e então a gente acabou, o jogo sumiu um pouco para as referências, né? Então acabou que a gente mudou um pouco. Palmieri, mas eu digo para você o seguinte, como treinador hoje, olhando para aquele tempo e olhando para hoje, nós tínhamos tudo, que nem eu jogava no saibro, jogava na grama, jogava no asfalto. Então a sua construção, a capacidade motora, todo o seu acervo motor, toda a construção, a inteligência física dos movimentos, você já tinha. Hoje, os grandes treinadores estão aqui, eles podem falar muito sobre isso. Hoje, os trabalhos cognitivos, eles são imperativos. Hoje você tem que trabalhar muito isso para ter tomada de decisão. E a gente não, que nem eu jogar você chutava uma bola lá de trás. Se eu num campo de terra, se eu não dominasse aqui, eu já podia sair correndo, que ela ia bater e ir embora. Então, a gente já tinha uma construção diferente. Então, a mudança já está muito acentuada nesses aspectos, porque isso, para o jogo em si, é muito importante. Que nem, por exemplo, a sua parte individual que você tem que fazer para o conjunto, é importante que um centroavante saiba que, se ele não dominar a bola antecipadamente, ele vai ter que correr lá atrás e brigar com alguém. Então, esses aspectos hoje, você tem que treinar isso. A garotada não vem, porque a rua deles virou internet, né? A nossa rua, que aliás tem que ser nossa de novo, tem que ser da escola de novo, porque quantas manhãs de lazer já não ia lá jogar futebol de meia, abetes, pular corda, amarelinha, aquelas coisas, aquele vôlei que lá na nossa geração era só para mulher, né? Então, a escola levava isso para a rua, então a escola tem que voltar. E isso tem que voltar, porque eu acho que essa construção, não só do futebol, porque nós somos carro-chefe, mas para o esporte como um todo, o atletismo como um todo.
E o atletismo, assim como o futebol, é um grande laboratório, né, Palmeiras? Nós Sim. vivenciamos isso aí. Então, tem essa mudança. E essa mudança hoje, o futebol, ele caminha para essa mudança de uma forma geral, né? Eu posso dizer assim, eu assisto os jogos, eu tiro o volume, fico vendo, congelo os jogos, filmo os jogos todos, congelo. Tenho meu filho que... Fugiu. Tá me ouvindo aí? Tô sim, deu uma travadinha, mas tá ok. Tá ok? Sim, você falou que você grava os jogos, tal, parou aí, vamos lá. Então, e meu filho, que agora é meu auxiliar técnico, começou comigo esse ano, então a gente fica estudando como que a gente vai melhorar, como que a gente vai tornar competitivo, por exemplo, você hoje. Você já trabalharia hoje na construção do jogo. Esses dias eu tive falando com o Zete aqui, olha como são as coincidências. Em 93, quando mudou a regra de atrasar a bola para o goleiro e não podia mais pegar com a mão, eu fui jogar São Paulo e Inter no Morumbi, um jogo à noite. São Paulo saiu na frente, fizemos um gol. O Ivan deu uma atrasada de bola para o Zete, a bola ficou no meio da perna, deu uma atropelada nele e fizemos o gol. Perdemos o jogo 3-2, mas o Zete, eu falei com o Zete, falou, Zete, como que foi o intervalo? Ele falou assim, rapaz, eu tomei uma dura do Tele, porque foi o lance final do primeiro tempo. E ele me mandou, eu mandei um material para ele, vi no YouTube dele e tal. Cara, então assim, olha como as mudanças, que nem no seu caso. Como que eu vou te colocar hoje na construção do jogo? Como que você vai participar? Você não é mais um mero espectador, porque os grandes treinadores dessa geração de 60, 70 eram os goleiros, por essa capacidade de no jogo ter mais tempo, né? Porque não podia, ele conseguia fazer uma leitura. Hoje não. Hoje ele está na construção. Então, às vezes, o goleiro ele é tão fundamental quanto um cara que finaliza na frente. Então, a abordagem mudou muito. Então, o futebol, de uma forma geral, eu tive na Arábia em 2014, os caras têm uma expectativa que o brasileiro vai fazer algo tão diferente e nós conseguimos fazer muita coisa por lá. Mas, Palmieri, hoje caminha tudo para essa grande indústria que virou, né? A indústria do entretenimento, se busca cada vez mais rápido o showman, né? Os caras mais novos. Olha quantos jogadores novos nós estamos perdendo ano a ano. E esses jogadores não ficam mais no Brasil. Então, as inspirações, inclusive, são para vestir outras camisas. Eu sonhava em jogar no Santos, no São Paulo, Palmeiras e para a seleção brasileira. Hoje os caras sonham ir lá fora e a seleção é um outro perfil. Não que não sonhe, mas você sabe no contexto que eu falo. Cara, então assim, você tem que trabalhar muito, você tem que construir muito, você tem que ter uma capacidade de transformadora, porque o futebol está sempre numa dinâmica muito grande, que você aprendeu hoje, numa troca de informação. Tá aí nosso grande Carlos Amadeu, né? Sou fã dele. Cara, esse cara é demais. E o dia a dia dele com ele dá para você ficar... É igual uma árvore, né? É uma sombra. Você fica debaixo dele aprendendo todo dia. Ele, o Delavé, esses caras são demais. Então, assim, você tem que construir a todo tempo. E você vê pelos mundiais, né? A Copa do Mundo, ela vai mostrando. Vem Alemanha, vem Espanha, vem França, vem não sei quem, e já mudou, e já está tendo outro comportamento. Então, acabou, se tirou um pouco daquilo que a gente gostava, que era o lúdico, né? A gente fazia o futebol com essa cara, de ser feliz. Eu me divertia, eu ia tirar onda jogando bola. Tanto é que o pessoal me pergunta se eu sinto falta de alguma coisa. Eu falei, eu sinto falta do vestiário, porque lá eu amarrava a calça dos caras, escondia a chave dos carros. Eu zoneava o vestiário, eu adorava essa bagunça. Jogar bola, não. Porque eu fui feliz o dia que eu entrei e saí extremamente agradecido e feliz do futebol como atleta, que eu fui. Então, mas hoje, essa dinâmica ela é muito grande, porque eu estava vendo agora o jogo do Liverpool ontem, e estava vendo o Chelsea ganhar agora do City. E, cara, o Liverpool já teve que se reinventar porque ele já estava com dificuldade de jogar. Então, olha a dinâmica que as coisas estão. Quanto demorou para se construir? Eu citei agora o Guilherme Deladé, meu amigo aqui, joguei 3 anos contra, eu na base do Rio Claro, ele na base do São Carlense, aqui do São Carlos, aqui do lado. E, cara, quanto tempo demorou, quanto esse cara teve que construir para chegar e trazer um título mundial num sub-15 para o Brasil, né? Quanto o trabalho dele, de Amadeu, a importância que teve, a capacidade que esses caras tiveram de entender
e colocar a mudança em prática. E é isso que tem que acontecer. Nós não vamos ter, assim, tão rápido aquilo que a gente mais gostava de ver, aquele futebol envolvente nosso, essa seleção de 82 e tal. Nós vamos ver alguns lampejos, mas a gente vai ter que cada vez mais se adaptar a nossa escola para esse modelo que se joga hoje, para essa expectativa que o futebol tem. O futebol de resultado. O Tite fez isso com o Corinthians, o time que fez menos gols foi o campeão da Libertadores. Então, assim, e eu te falo isso assim com uma dor, porque eu aqui, nessas divisões menores, todos eu trabalhei de São Paulo, mais Uberlândia lá em Minas, as coisas são tão urgentes que se você ganha 4 jogos, os caras querem te tirar para levar para outro time, e se você perde 4 jogos, eles querem te tirar também. Então tem uma urgência, uma pressa, e a gente não está entendendo que é com o tempo. O Klopp ganhou um título ano passado, veio ganhar um agora. Lógico que tem uma relevância por causa de 30 anos, mas o cara está 4 anos, 5 anos no Liverpool fazendo um trabalho. Então, assim, para se mudar uma escola, para se reintegrar, para se buscar, tem que dar tempo ao tempo para as coisas. A urgência tira, muitas vezes, um cara muito bom de um grande clube, né? Olha o Palmeiras, nós falamos de um fenômeno aqui no futebol brasileiro. Eu cansei de xingar ele na beira do campo. O Luxemburgo, você não sabe nada. Eu zoava ele para ver se eu tirava ele do jogo, porque essa era uma malandragem nossa. Né? Para ver esse cara brigar comigo, e cada vez que ele brigava comigo, ele deixava de dar instrução para o Palmeiras, para o time que nós jogamos contra. E não era uma sacanagem, mas era aquela malandragem boa da gente tinha, né, cara? Porque, por exemplo, eu não vou falar o nome de jogador, mas tinha um monte de cara bom, ia lá, passava a mão no cara, falei, tem pente aí, baixava o calção do cara. O cara acabando com nós, alguém tinha que fazer alguma coisa. Não dá para dar uma voadora e tirar o cara do campo assim. Mas a gente vinha dessa escola, né, cara? Eu joguei do lado do Chulapa. Então, o Chulapa, ele não é uma escola, ele é uma pós-graduação, é um doutorado. Doutorado. É o doutorado. Então, olha como está dinâmico. E nós não podemos ficar fora, Palmeiras. Nós vimos uma seleção sair aqui para a Bélgica num jogo que todo mundo sabe, e essa geração da Bélgica vai ficar só nisso, só de transição. É um time que só traz você só com transição, sem a bola não tem costura, tem grandes jogadores, mas ela vai ficar só nisso. Como várias outras equipes ficaram, como o Chile, como o Peru, como várias outras equipes que a gente vê. Eu estou falando de seleções que é mais fácil para se identificar. Um Uruguai, aí você vê uma Holanda. Cara, hoje você tem que fazer algo que você consiga trazer essa nossa essência à tona, porque a gente não pode, num jogo previsível, né, que a gente tinha com a Bélgica, fazer o que os caras queriam, por exemplo. Então, o que acontece? E nós queríamos aquilo. Como torcedor, você queria que o Tite esmagasse os caras, fosse para cima, e é verdade, a gente queria. Mas olha o que é o futebol. Esse resultado resume o que é o futebol hoje. Então, por mais que a gente queira, né, Palmeiras? E tem muito brilho no trabalho de todos esses caras que estão aqui, que são treinadores. Mas a gente passa por essa grande pressão e ela tem que acompanhar, porque o futebol ele sempre vai te levar para, pelo menos para nós, a nossa cultura, você é bom quando você ganha. Então, eu acho que eu vejo um trabalho desses caras da base aqui que eu estou te falando, o conteúdo deles demais. Eu te falo isso porque eu fiquei fazendo a minha licença há 23 dias na Granja. Eu vi o trabalho deles, eu ficava igual eu falei para você, debaixo da árvore, lá, esses caras só aqui, ó. Falei, fazendo cola. Então, cara, mas aprendendo gostoso, porque é conteúdo, é algo que é diferente, porque a construção das ideias de jogo, elas começam lá quando você constrói um treinamento. Então, como você constrói, como você torna competitivo um Palmeiras. Imagina você, Palmeiras, eu ia botar você, velho, com essa canhota sua aí para jogar aberto do lado, igual o Ederson faz do City, fazer a construção a partir dele, né? Ele bota uma linha de 2, 3, 5, você começa lá atrás jogando, fazendo a construção do jogo. E é algo que com certeza você faria bem. Sabe por quê? Qualidade cabe todo tempo, em qualquer lugar. Ela é atemporal, qualidade é atemporal, né? Então, assim, a gente vai ser muito massacrado, mas eu vou sempre falar para você, os inconformados, eles são demais, e sou muito fã de todo mundo aí da FBTF, porque dou muita risada, né? Eu vejo, às vezes, uma briga aqui, outra ali, que é legal a gente crescer junto,
e continuar essa briga aí, Palmieri, encabeçada por vocês, para a gente mudar todo esse quadro profissionalmente falando, né? Mas dentro de campo vai ser isso, cara. Mas o quadro é bom. Você respondeu várias perguntas que eu faria em uma só. Quando você falou aí do curso lá da CBF, eu diria para você o seguinte, que a CBF tinha que pagar vocês, é o contrário. A CBF que tinha que pagar pela, pelo conteúdo que ela teve nas mãos dela, com a presença de tão ilustres colegas, né, com tanta bagagem, que pôde dividir um pouco do conhecimento deles com você, vocês trocaram essa experiência. Isso aí não tem faculdade, pós-graduação, não tem doutorado, não tem nada. Nada consegue substituir essa experiência, porque você é resultado a soma, né, do teu aprendizado é o que você é hoje, né, tuas experiências, o que você sabe, isso aí é impagável. Uma das respostas que você me deu, eu percebi o seguinte, é implícito a sua resposta, que o futebol tá mais triste e com menos talento. Tem menos talento e está mais triste. Você falou também sobre a questão da gente não estar conseguindo descobrir, como descobrimos lá atrás, um número maior de talentos, né? Você pega seleções que a gente tinha 11 craques, 11 craques na seleção, 11. Hoje você fala assim, esse cara é um bom lateral, esse aqui é um bom não sei o quê, mas craque igual o Leandro, igual o Júnior, né? Nas laterais. Você pegar aquela seleção de 70, mas, gente, põe quem para jogar? É muita gente boa. O treinador, o Zagallo fez um milagre, então, e ele botou, fez um quadrado lá e deu certo. Você fala, como? Então o treinador tem que ser muito versátil. Mas como é que faz, Paulinho, para. Eu tenho uma outra pergunta cabulosa para te fazer, mas vou fazer depois. Como é que faz para arrancar leite de pedra nessas divisões tão complicadas que você vem trabalhando, né, vem atuando, que a gente sabe, tem talento, tem, a gente sabe que tem, mas eles são mais escassos, a estrutura é mais difícil, a cobrança, você acabou de falar aí, é igual a do Corinthians, estou falando em termos de resultado, né? Talvez não a torcida, porque a gente sabe que a torcida tem um peso, né? Mas a cobrança de diretoria, de imprensa, é muito grande e o resultado precisa vir ontem. Como é que você está convivendo com tudo isso? Bom, eu sempre... a gente acaba virando uma referência como ex-atleta para alguns. E como você tem uma pessoa direta, como se eu estivesse conversando, por exemplo, com um cara que fez política a vida inteira, um bom político, que quisesse entrar na política, o cara me daria os passos, né? Então, nós ainda, por termos uma carreira, você tem exemplos práticos para falar, né? Quais são os caminhos mais que você encurta para você poder chegar nos objetivos? E falar que os caras têm asa, porque muitas vezes, Palmeiras, eu vendia coxinha quando era molecão, saía voando pro campo para poder fazer a minha pelada, para fazer o treino lá, e às vezes eu deixava pendurado umas 4, 5, nem recebia, passava outro dia, porque senão depois chegava em casa minha mãe me dava uma dura lascada se eu não chegava com as coisas. Com certeza. Era muito rápido, assim. Então, desde esse primeiro dia, e eu com 15 para 16 joguei no time principal do Bandeira de Birigui, eu já tive que... O meu primeiro jogo, quando eu fiz o segundo jogo, eu já entendi que não dava mais para ser igual aquele primeiro. Que eu fui uma puta expectativa, fiz um gol lá contra o Corinthians de Prudente, na Fazendinha, que era o antigo... Hoje é o Prudentão lá em Presidente Prudente. Cara, eu já vi ali que era diferente. Então, eu falo para eles, não dá para você repetir as mesmas histórias. Então, a parte de humanas é muito importante. Porque nós trabalhamos aqui, Palmeiras, com uma média de 6 a 7 meses, os jogadores ficam 6, 7 meses sem jogar, sem salário. Então, o cara tem que fazer a vida dele no campeonato curto desse, assim como os treinadores, né? Eu acho que a título de gestão, treinadores dessas divisões, eu tracei minha trajetória assim, quando chega num grande, não é que é mais fácil, é menos complicado, porque não tem coisa fácil. Mas, então você tem que trazer o cara para um outro momento, tirar ele daquilo até onde ele foi e fazer ele entender que até ali, ele chegou até ali com aquilo. E ele não pode mais caminhar só com aquilo. Então, a relação
é muito direta. Então, a gente tem uma linguagem, que nem, por exemplo, com alguns jogadores, é muito mais fácil você chegar e ter uma linguagem um pouco mais tranquila para falar. Para outros, eu mesmo tinha um Taubaté, o menino que está fora do Brasil, eu falei para ele, rapaz, você só vai andar na rodoviária desse jeito aí, porque você tem que comprar uma passagem de avião, mestre, com essa bola que você tem, com essa capacidade que você tem de resolver os problemas. Então, você tem que se tornar competitivo também para vencer lá fora. Porque, às vezes, eu sei que faltou para mim em algum momento isso. Então, eu falo para eles, ó, cuidado com isso porque vai daquilo. Então, eu cobro muito. E isso torna as coisas mais possíveis, Palmeiras. Porque eu preciso entender a diferença, porque todo mundo é diferente, classe social diferente, como enxerga o mundo, visão de jogo diferente. Então, isso tudo você tem que transformar numa coisa só e jogar para dentro de campo. E os treinadores, eles sabem o quão difícil é isso. Mas eu acho que essa é a questão da relação. Então, assim, sempre com sinceridade, sempre sendo companheiro para aquele momento, e o companheiro chato. Aquele cara fala assim, ó, beleza, Palmeiras, pegou um pênalti nesse jogo, beleza, o próximo pega 2, cara. Porque não dá para chegar no mata-mata lá, 5 pênaltis, você pegar só um, o cara pegar 2, nós estamos fora. É verdade. É trazer mesmo, porque eu falo todo dia para eles, pega um cara, e essa história é minha, da onde eu saí do Juniores do Banana de Birigui, eu jogava na preliminar para maciar a chuteira do jogador, corria, descia, pegava roupa, às vezes dava tempo de tomar banho, e o cara entrava com a chuteira, e eu ficava no banco com a minha chuteirinha velha lá. E então, cara, é possível você chegar. Então, aí apresentava sempre, tem uma solução. É aquele, cara, é ignorar as coisas, porque você tem coisas que você tem que, é uma renúncia grande, você tem que renunciar muito. E eu falo para eles que eu vi um fenômeno jogando, o João Paulo, ponta esquerda do Guarani, que é um cara que, quando eu vi aquele cara jogar, me apaixonei no futebol dele, porque eu arrancava a camisa, puxava o cabelo, queria tirar o calção dele, ele não estava nem aí. Eu fui para a Itália, eu acompanhei na Itália, o bicho é um monstro, não caía, ignorava a falta. E eu falo para eles isso, para transcender um pouco. Ignora as condições que você está hoje aqui, porque não dá para você ser milionário jogando na Francana. Mas você pode ser milionário, porque, eu falo muito isso, eu tento trazer essa realidade que ela é possível, que uma das coisas que eu mais bato na tecla, e nós temos que fazer esse trabalho, às vezes, às vezes não, sempre, porque o treinador acaba sendo um psicólogo, o cara que mais ganha dinheiro hoje, ele não vai acabar com o dinheiro, porque o futebol paga todo mundo, então o futebol é maior que todo mundo. O futebol é maior que o Cristiano Ronaldo, que o Messi, com todo mundo junto, que todo o dinheiro que eles ganham não consegue... É bem pequeno perto do que o futebol é, dessa grandeza aqui. Então, tem que acreditar que você pode chegar. Então, quando você pega um time, que eu tenho que fazer um campeonato com uma pré-temporada menor, né? Enxuta, às vezes 30 dias, 3 semanas, e você já tem que entrar ganhando, porque se você 4, 5 rodadas ficar atrás, já entrar na zona de rebaixamento, é o que você acabou de falar. Você tem uma estrutura de time pequeno, é uma cobrança de time grande, né? Seja do torcedor, seja do presidente, dos diretores, porque é a paixão deles. E nós lidamos com isso. E lidar com paixão é uma coisa complicada. Então, essa preparação que eu tive, eu agradeço a Deus por isso, porque eu já entrei lá com 15 para 16, no outro jogo eu não entrei, e eu entrei num jogo que nós entramos, na hora que eu entrei nós tomamos 2 gols, perdemos o jogo, eu já me senti até culpado. Eu falei, não, eu não posso mais fazer a mesma coisa. Então, essa abordagem que a gente tem que ter. E eu falo isso porque esses caras aqui, esses Highlanders, os caras vestem essa camisa, né? E quantos caras, e quantas vezes, Palmeiras, e o que é mais difícil, e eu agradeço, e isso ficou bem nítido para mim, a gratidão que eu tenho por aqueles que nos momentos mais difíceis foram comigo, porque o meu dia a dia mostrava para eles que era possível acreditar que eu falo muito para a molecada, me faça acreditar em você, você pode estar mal, mas eu vou levar você. Então, a gente trabalha muito com isso, porque a gente sabe o sonho deles. Nós sabemos, nós passamos por toda essa história que a gente vê de grandes jogadores, então, e eu passei por isso, então você tem que trazer isso para uma realidade diferente. E essa divisão te cobra isso, porque a minha preocupação é pegar do início da esteira e devolver ele igual no final. E o cara tem que repetir 5 meses, 6 meses sem contrato e voltar a jogar só o ano que vem num campeonato cada vez mais enxuto. Eu vendo a sua trajetória como treinador, você passou realmente, você trabalhou na base, está no profissional, qualquer
Foi uma escolha sua fazer isso? Porque esse caminho aí é mais longo, é um caminho mais longo para o sucesso, ele é mais longo. O cara com o teu currículo, eu tenho 300 perguntas para te fazer, mas eu não vou conseguir. A gente só tem mais aí, tranquilo, 10 minutos de live. Depois, eu não quero eu não gosto quando o Instagram derruba nosso papo. Eu gosto de encerrar a conversa. Então, assim, a pergunta é essa. Depois a gente, se tiver que fazer uma outra live, a gente faz, porque tu tem resenha para 50 lives, né? E é bom porque isso é história. A questão é a seguinte: você escolheu esse caminho mais longo ou faltou para você aquela mão que puxa? Né? Porque a gente vê que há uma certa. Parece que a gente, quando fica numa divisão trabalhando, a gente recebe um carimbo na testa. Parece que a gente só pode trabalhar naquela divisão. Não é minha opinião, o mercado mostra isso, tem mostrado isso. Então, tem muito treinador que é muito competente, está na 3, 20 anos. Treinador que é muito competente, está na 2, 20 anos. Aí o cara dá uma beliscadinha na 1, mas não se firma, já volta para a 2 de novo, porque o mercado para ele é muito melhor. Você sabe que esse caminho seu é um caminho que ele é muito mais tortuoso, difícil para se chegar lá no estrelato, que eu imagino que seja o sonho de todo treinador. Foi uma escolha sua? Ou o mercado foi se fechando, você não quis se articular, porque às vezes você está aí, você é um cara descontraído, muito expansivo, a gente vê isso, você falando, você é um cara esclarecido, você, de repente surgiu essa dificuldade, pô, Palmeiras, eu não gosto de estar me pedindo, pedir ajuda para as pessoas, isso é complicado, eu estou tentando pelas minhas pernas mesmo. Esse caminho é seu ou você teve que enfrentar ele porque os fatores externos te obrigaram né, a viver desse jeito? Me responde. Pertinente sua pergunta, né? Mas eu falo para você o seguinte, foi uma escolha minha, porque quando eu decidi entrar no futebol dessa maneira, dar sequência, porque tem uma gama de possibilidades, né? Eu trabalhei 6 meses aí como assessoria para alguns atletas e tal, alguns até que jogaram comigo, ajudei muitos, mas não era minha praia. Eu não é algo assim que me agrada. O que eu posso fazer para ajudar, porque eu cansei no Santos, vou falar o nome de jogadores, cansei de renovar contrato de jogadores, porque era assim que era na nossa geração. Às vezes o cara não sabia falar e tal, e o cara, nós não podemos perder, por exemplo, um lateral direito que arrebentava no time e por conta de R$ 500 de diferença de salário. Então, não, ia lá no presidente, batia com o gerente, supervisor, tu sabe disso. Mas quando eu vim, pro futebol, eu queria treinar meus olhos, porque quando eu joguei no Bandeira de Birigui, eu já tinha que jogar no time de cima. E eu era só um moleque, eu queria jogar. O Palmeiras, eu fiz 52 gols em 82, jogando na divisão intermediária em São Paulo, porque você jogava, eram 40 times, eram 4 grupos de 10, então você era por fase. Então, pegar aquelas galinhas mortas, a nossa estreia, por exemplo, Bandeira de Birigui e Jalesense, foi 5-1, fiz 5 gols. E no jogo da volta foi 3-2, eu fiz os 3. Então, só ali já foram 8 gols num time só. Cara, então, o que eu decidi? Eu queria começar na base. Aí eu fui na base do Rio Claro aqui, com os Osmar Cetim, que tem um time que era terceirizado a base para o Rio Claro. De lá, eu comecei a entender, e eu queria entender aquilo que faltou para mim, então eu sempre cobrando, e eu tenho uma formação de professor, então o professor está sempre querendo corrigir, e essa capacidade, não só a capacidade física, técnica, mas comportamento e todas as outras coisas, né, do dia a dia nosso. Cara, e eu queria treinar, porque quando eu chegasse em cima, pensando assim, que eu poderia pegar um cara que às vezes não teve na base e entender o cara. E porque eu, por exemplo, eu não pegaria o Rivaldo e faria ele chutar com a perna direita. Eu faria o Rivaldo melhorar cada vez mais a esquerda, porque era o talento dele. Mas você tem que ter uma compensação. Em algum momento você vai precisar. Isso é fato. Então, eu queria treinar isso e fazer essa trajetória. Estou tranquilo e eu vou responder para você algo assim que talvez, para muita gente, é uma brincadeira. Para muita gente, talvez, vai entender, pô, esse cara é um brincalhão. Palmieri, eu estou me preparando nessas divisões, e eu tive no Paulistão na Série A1, nós subimos, eu trabalhei lá. Cara, eu estive lá na Arábia Saudita, numa segunda divisão, tem a Pro League, a primeira e a segunda, e a primeira divisão já é para nós uma segunda.
já fui entendendo algo que eu acho que a professora vai exigir e tal. Eu estou me preparando. Eu quero estar preparado hoje para dirigir. Hoje, eu digo no tempo, a minha cabeça, estou me preparando para dirigir a seleção brasileira. Então, e esse preparo, a mão de obra do treinador é muito especializada. Não é qualquer um que é um treinador de elite. Não é. E você sabe disso, é muito difícil. Nós temos grandes treinadores aqui e nós sabemos quem são. Agora, se acontecer de eu dirigir a seleção brasileira, é porque eu vou estar preparado. Não vai acontecer de eu... convido o Paulinho. Ele não está preparado. Não vai ser por isso. Mas não vou me frustrar. Não vou me frustrar, porque quando eu comecei a jogar bola, eu jogava num time de terceira divisão. E, cara, eu me vi jogando no Maracanã, fazendo 2 hat-trick, um em 91, um em 92, com a camisa do Santos, que só o Pelé fez 5 desses, né? Eu tenho 2 e o Gabigol fez 1. Então você vê, eu nem imaginava isso, e nem falo isso para o Paulinho, não. A minha história as pessoas contam, eu gosto de contar aquele dia a dia. Eu entro no YouTube, o cara vê até a ficha do jogo, eu não estou nem aí com isso. Número não me incomoda, cara. Então, assim, mas eu me preparei, a minha trajetória, eu quero que ela seja marcada por isso. E eu estou preparado para tudo isso. Então, acho importante essa visão acadêmica que hoje o futebol não que impõe, nos permite, essa troca, né? Viu o Amadeu aí? Essa troca de você poder sentar com o Marcos Paquetá, o cara manda na Arábia, PC Guzmão, um fenômeno, um cara que quando saiu do Luxemburgo, ele foi maior de tudo aquilo que acho que até ele pensava, e um fenômeno. Então, eu acho assim, eu quero chegar num time grande. Talvez os times que você jogou, você sempre sonha em dirigir o Santos, dirigir o Cruzeiro, Portuguesa. E, para mim, isso está marcado, isso vai acontecer. Eu tenho que estar preparado, porque tem coisas que elas não acontecem se você não tiver... a oportunidade, ela vem quando você está pronto para ela. Que nem se houver uma vaga de emprego para mim e para você, que o pré-requisito seja francês, você não fala, eu falo, eu que vou. É fato. Então, assim, e a vida é isso. E eu falo muito isso, o Palmeiras, nos times com a garotada que eu pego, desde o Sub-15 que eu peguei no Rio Claro lá, trabalhamos no Rio Claro 4 anos e quando nós chegamos no Principal, em 2008 que eu cheguei no Principal já, nós vendemos 4 garotos para o Benfica por €1 milhão, um clube aqui, Série A2 de São Paulo. Então, as coisas são possíveis. Então, assim, eu quero ter mais ferramenta para mim poder chegar e pegar você. Palmeiras, vai lá. Eu vou te segurar até a hora que der. Se não tiver jeito, você ganha 300, eu vou colocar um goleiro de 400 e acabou. Porque aqui em cima eu sei que não é que é muito mais fácil, é menos complicado, como eu falei. Você pega hoje um cara de 200 fazendo um cruzamento só consagrando o Gandula, a placa dele sobe, ele que se vire lá, velho. Ele que vai atrás e resolver a vida dele, porque aqui em cima não é ele que apanha, é o treinador que apanha. Então, é menos complicado. Então, você tem que ser muito rápido aqui em cima. Eu te falo isso porque eu vivi. Eu peguei de Porto Alegre a Recife e morei em todas as capitais, joguei em todos os times grandes. Então, joguei num clube grande, no Futebol Clube do Porto. Quando eu cheguei lá, é Champions League. Como que faz? Não tem jeito, tem que entrar aí e tem que se virar. Você tem que chegar pronto, você tem que fazer. Então, aqui em cima, onde nós passeamos um pouco como atleta, eu penso em chegar, mas eu quero chegar pronto. E eu vejo que a base está preparada. Eu acho assim, você tem que ter um bom staff, você tem que ter um bom relacionamento, você tem que saber entender como funcionam as coisas. Eu não quero ser apadrinhado. Eu acho assim, vai acontecer. A oportunidade vai acontecer. Talvez quando chegar a camisa, eu tenha essa força que eu estou te falando, eu tenha para permanecer lá e alargar o espaço. Porque o que eu penso, o Palmeiras? Como vários treinadores, eu vou citar um em especial que foi o seu Enem Andrade no Cruzeiro. O cara transformou minha cabeça. O cara mudou minha maneira de ser. E eu vendo o trabalho dele, essa questão de humanas aí, nós estamos estourando o tempo, né? Cara, é uma loucura, entendeu? Então, assim, eu quero poder chegar e quando olhar para trás, o cara fala assim, não, professor, não dá. Eu falei, não dá? Né? E para retratar isso aqui, para finalizar, antes da gente parar na pandemia, a gente na pré-temporada lá em Franca, nós vamos fazer um treino num campinho lá, mas pensa, choveu encharcado. Aí chegou uma fera e falou assim, professor, nesse campo não dá. Eu falei assim, para você não dá, para os caras que jogam Champions League, seleção brasileira, eles se divertir aí. Você vai lá e você se vira, porque é assim que tem que ser. Né? Então, eu quero chegar com essa patente e poder falar assim, pega
Rapaz, pega Lazzaroni. Já pensou Lazzaroni falando, Paulinho? A dica é essa. Rapaz, não é verdade? Paulinho, cara, eu te agradeço. A gente vai. Se a gente não encerrar, o Instagram vai derrubar a gente. Cara, muito feliz de poder conversar com você. E assim, já vamos programar outra para frente aí para a gente completar essa conversa. Valeu, parceiro? Valeu, tudo de bom, obrigado. Um beijão no seu coração. Um abraço a todos os grandes treinadores do nosso FBTF. Você é um Highlander, cara. Teve gol na live hoje, como diz lá o meu amigo Moacir Júnior. Valeu, fica com Deus, cara. Um abraço. Valeu, Paulinho. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Obrigado. Valeu.